Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Professores reivindicam imunização contra a Covid-19 antes da retomada do ensino presencial em Patos de Minas. Aumento na quantidade de pessoas internadas com a doença em Patos volta a preocupar. Na edição desta quarta-feira você vai ver também. O boletim epidemiológico registra 39 novos casos de Covid e uma morte está em investigação. Vereadores de Lagoa Formosa aprovam reajuste de 3% na contribuição dos servidores. Recrutas da PM em treinamento entram na fase final de formação em Patos de Minas. Bombeiros alertam para risco com vazamento de gás em residências. Futebol. Atlético goleia pela Libertadores e tem a melhor campanha da primeira fase. No Cruzeiro, Ayrton diz que time está qualificado para buscar o acesso ao Brasileirão. Depois de problemas na zona de proteção, o aeroporto municipal é reaberto. Tem também a nossa análise da notícia e muito mais informações agora no NTV News. Em segunda votação, os vereadores de Lagoa Formosa aprovaram na noite desta terça-feira o projeto de lei que prevê o aumento de 3% na contribuição dos servidores municipais. Em pauta, o projeto de lei 1473 de 2021, de autoria do Executivo, que altera a contribuição dos servidores ativos e inativos para o custeio do regime próprio de previdência do município de Lagoa Formosa e dá outras providências. Na porta da Câmara Municipal, funcionários públicos, todos contra a proposta que aumentaria a contribuição deles de 11% para 14%. Segundo o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, o reajuste para compensar o prejuízo de gestões passadas não equivale para os danos que os mais de 400 servidores terão. Existe a reforma da Previdência, tem que fazer uma reforma também, só porque antes de aumentar dos funcionários, tem outros meios de gerar receita para o CIBELF, que é o nosso Instituto de Previdência. Então, a nossa reivindicação é isso. Se chegar num ponto que tem que aumentar sem ter outro recurso, para nós, a gente não tem outra saída, a gente até concorda. Nós, funcionário nativo, vamos precisar do CIBELF para se aposentar algum dia. Mas o que a gente está vendo é que tem outra saída, porque o CIBELF vive de receitas, da contribuição dos funcionários. Hoje, o que acontece? Todo ano aposenta 5, 6 até 10 pessoas e não entra ninguém no lugar para contribuir, tipo concurso público. Hoje, somos mais ou menos em torno de uns 400 efetivos e tem mais de 400 contratados. Só que o contrato, ele contribui com o INSS. É onde o CIBELF não está tendo receita e o cálculo atuarial está defasado por esse motivo. A gente apresentou essa proposta de efetivação dos contratos, que geraria em torno de 1.100.000 por ano por CIBELF. E outra sugestão que a gente teve também, como o Programa de Saúde da Família não é concurso, mas é um processo seletivo que eles têm uma certa estabilidade, aí que eles passassem a contribuir com o CIBELF, que todos eles também contribuem com o INSS. Não é que o sindicato vem aqui reivindicar, falando que às vezes o projeto está errado, que o prefeito não tem razão, que os vereadores... Não, tem que feito uma mudança, só porque a gente tem outra alternativa. O projeto que altera a contribuição dos servidores ativos e inativos para custeio do regime próprio de previdência do município de Lagoa Formosa foi aprovado por 6 votos a favor e 5 contra. A partir de agora, eu vou deixar uma coisa clara. Senhores aposentados e pensionistas, vocês são os próximos que vai ter que voltar a contribuir. Se não efetivar, o próximo a pagar, que vai receber esse peso que nosso funcionário recebeu aqui hoje, são os aposentados, quem já está, os aposentados e pensionistas, porque não vão ter lugar onde tirar mais. Para o presidente da Câmara, a aprovação deve-se a uma necessidade. Como o município, se esse projeto não for aprovado, o que acontece? O município não pode receber emendas parlamentares, emendas do governo federal, emendas do governo federal, estadual. E, infelizmente, nós que somos funcionários, como eu, sempre vamos pagar por isso. Não é que na Lagoa vai ser diferente. Chegou essa regulamentação através de uma lei federal da Constituição. Quem perde mais com isso somos nós próprios servidores públicos, que nós estamos ligados diretamente ao município. Por quê?
Se o município não vai receber emendas, o servidor, a população não vai receber. A previsão é de que a pauta seja encaminhada para a terceira votação no dia 8 de junho. Pelo menos 38 recrutas se preparam para ocupar o cargo de soldado da Polícia Militar em Patos de Minas. O curso de formação começou em novembro do ano passado e está na fase final. O curso de formação de soldados, realizado pela 115ª Companhia de Ensinamento e Treinamento da 10ª Região de Polícia Militar, teve início em novembro de 2020 e segue até o dia 31 de julho deste ano. Um trabalho desenvolvido em tempo integral, com disciplinas dentro e fora da sala de aula. O curso de formação de soldados CFSD 2020 iniciou dia 3 de novembro. Nós contamos aí hoje com 38 discentes. Esse curso ele é trabalhado, ele é executado em período integral. Os discentes têm diversas disciplinas voltadas para a área de segurança pública, área de direito, e outras atinentes à área de atuação do soldado da Polícia Militar. Atualmente, os profissionais estão em fase de treinamento operacional, com atuação nas áreas urbanas e rurais de Patos de Minas. Hoje, o curso os discentes já executam o estágio operacional, ou seja, externo, extra-classe, nas ruas, exercendo de fato a função do soldado da Polícia Militar. Existem ainda os cursos complementares, os treinamentos complementares, onde os discentes eles são capacitados tecnicamente para executar com excelência a sua atividade. Esta já é a fase final do treinamento. Então, logo eles sejam formados, cada militar poderá exercer um papel importante para a sociedade no que diz respeito à segurança pública. O curso agora já se encontra na reta final. O foco é a conclusão das disciplinas teóricas dentro de sala de aula, o desenvolvimento dos treinamentos complementares e os estágios operacional, onde os discentes têm a condição de desenvolver aquelas técnicas do dia a dia do policial militar, do soldado de polícia militar, para que, ao formar, eles possam servir e proteger com excelência a sociedade mineira. A Cíntia é uma das soldados segunda classe que está no período de treinamento. Para ela, uma oportunidade de aprender o ofício dos militares e ainda de servir à população. A gente está tendo uma oportunidade excelente de conhecer a Polícia Militar, porque viemos todos do meio civil, ninguém aqui tinha contato antes com o meio militar. Está todo mundo muito satisfeito em conhecer mais sobre o militarismo, em saber os valores da Polícia Militar. E estamos todos aí dispostos a servir e proteger a sociedade, que é o nosso bem maior aqui, que a Polícia Militar busca. É isso, proteger a sociedade de bem, proteger o cidadão de bem aqui de Patos de Minas e de toda a região. Reforços para as forças de segurança, né? Depois do intervalo aqui no News, termina na segunda-feira a vacinação contra a febre aftosa em Minas. E após acidentes, bombeiros alertam para os riscos com vazamentos de gás em residências. Termina na próxima segunda-feira a etapa anual de vacinação contra a febre aftosa em Minas Gerais. Bovinos e bubalinos de todas as idades estão sendo imunizados no estado com o objetivo de preservar a sanidade dos rebanhos e manter o compromisso com o agronegócio mineiro. De acordo com o Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, a expectativa é de que sejam vacinados cerca de 23 milhões de animais em todo o estado. A conta de luz de 7 milhões de mineiros não será reajustada. Isso porque a Agência Nacional de Energia Elétrica atendeu o pedido da CEMIG e devolveu R$1,5 bilhão. Os valores se referem à ação judicial transitada em julgado que questionou a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS, PASEP, COFINS das faturas de energia. Alívio para o consumidor mineiro, pelo menos para novos reajustes da conta de energia por enquanto. Pelo segundo ano consecutivo, a tarifa não será reajustada pela CEMIG. É uma ajuda que a empresa dá aos mineiros neste momento de pandemia, mostrando que está fazendo de tudo para amenizar o sofrimento daqueles que mais precisam. Quem está com a conta de luz em atraso pode dividir o débito em até 12 vezes sem juros. Para aqueles clientes da tarifa social, quase 1 milhão de clientes, nós estamos oferecendo 65% de desconto nessa fatura.
Na noite da última segunda-feira, um incidente com rompimento de uma mangueira de gás e incêndio foi registrado em Patos de Minas. Por sorte, ninguém se feriu, mas o Corpo de Bombeiros alerta que é bom ficar atento aos riscos relacionados aos botijões de gás, adotando cuidados que precisam ser evitados para evitar acidentes. Em 2020, foram registradas 27 ocorrências de incêndio em residência e 8 de vazamento de gás. Já do início do ano até o dia 26 de maio, foram 8 ocorrências de incêndio em residência e 2 de vazamento de gás. Alguns erros, por menores que sejam, podem levar a incidentes maiores, e muitos deles são comuns entre os moradores. Cozinha, as pessoas costumam enfeitar a região aqui onde está o fogão, né? Então, às vezes, tem pano de prato próximo ao fogão. Esse acabamento aqui que é colocado sobre o botijão de gás, né? Para dar uma melhor aparência, né? Ela não é recomendável porque ela propaga chama. Se dá um problema aqui no botijão, né? Esse tecido aqui vai propagar a chama, vai alimentar a chama, né? Outra situação muito comum é a mangueira passar por trás do botijão, por trás do fogão. Isso não é recomendado, por quê? Porque caso haja um superaquecimento do fogão, a mangueira, como ela é plástica, ela pode ter um derretimento e aí há o vazamento de gás e há o incêndio. Principalmente quando há o uso do forno, do fogão, né? Então essa mangueira está atrás, ela pode estar encostando na parte de trás do fogão aqui e aí ela dá um derretimento. Como ela passa pressão, qualquer pequeno furo que der aqui, com a pressão o vazamento do gás vai ser grande e vai dar uma chama, né? E aí dá início a um princípio de incêndio que pode, conforme for a situação, se propagar para esses tecidos e tudo e acabar incendiando aí a cozinha. Com relação a como que eu devo ligar o fogão, né? A primeira coisa que eu devo preocupar é em pegar, né, ou a fonte de energia ali, ou o isqueiro, o fósforo, quando no fogão não é elétrico. Eu venho com a fonte de ignição, né? E aí eu abro o gás quando eu for acender mesmo, né? Porque às vezes acontece a pessoa abrir o gás e sair procurando fósforo, né? Procurando aquele aparelhinho de dar a centelha, né? E o gás está saindo. Quando ela chega para acender, o gás que está no ambiente aqui já vai dar uma explosãozinha aqui pequena, mas já vai sapecar a mão dela. Agora o forno, o pessoal às vezes vai lá, né? Abre o gás lá do forno e sai procurando o fósforo, por exemplo. Quando ela chega lá e vai acender, aquele gás que for acumulado ali, aí causa uma explosãozinha um pouquinho maior e o rosto vai estar perto, geralmente. Então pode atingir o rosto. O ideal é o seguinte: primeiro você leva a chama e depois você abre o gás. Além disso, é preciso estar atento aos cuidados para prevenir acidentes, a começar pela compra do gás. A escrita em alto relevo no botijão, a etiqueta e o lacre que vem nele devem ser da mesma empresa. E na instalação, atentar-se para possíveis vazamentos. Quando é instalado o gás, né, fazer a verificação se não há vazamento. A pessoa que instalou o gás aperta aqui a rosca da válvula reguladora apenas com a mão, sem o uso de ferramentas. E, após instalar, faz a verificação usando espuma de sabão, né, pega a bucha, coloca detergente de sabão, faz espuma e coloca para testar se vai haver vazamento. A espuma vai começar a borbulhar se houver vazamento. Caso ocorra vazamento, retire a válvula e coloque novamente, para ver se vai dar certo. Às vezes é só na hora de colocar que deu problema. Caso persista, aí tem que verificar se o vazamento é na válvula reguladora ou se é no botijão de gás. O regulador, né, que é essa pecinha, e a mangueira tem prazo de validade, que é de 5 anos. Verificar também aqui, ó, a abraçadeira que está aqui, prendendo a mangueira na válvula reguladora, e a outra abraçadeira que prende a mangueira no botijão, no fogão. Elas têm que estar fixas e bem apertadas para evitar que haja vazamento ou até que a mangueira se solte com a pressão durante o uso. Lembrar ainda que em ocorrências com início de incêndio, sempre acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone de emergência 193. Em caso de emergência, sempre ligue 193, que é o número de emergência do Corpo de Bombeiros, né? Bombeiro, amigo certo nas horas incertas.
Precisa ficar de olho, né? Muito perigoso. No próximo bloco aqui no News, médico alerta para prevenção, tratamento e combate ao glaucoma. Futebol. No Cruzeiro, Ayrton diz que o time está qualificado para buscar o acesso ao Brasileirão. E o Atlético goleou pela Libertadores e tem a melhor campanha da primeira fase. A gente fala de futebol, né? O Atlético assegurou o primeiro lugar geral na Libertadores, fechando a fase de grupos com goleada. O Galo venceu o Deportivo Laguaira por 4-0 na noite de ontem. De mais confiança, ainda dá o direito de atuar em casa a segunda partida de cada mata-mata até as semifinais. No jogo desta terça-feira, no Mineirão, o Atlético tomou conta da partida e até poderia ter vencido com mais de 4 gols. Com Keno e a Borja do Júnior Barranquilla. Tem a invencibilidade a 12 partidas seguidas. Cuca também alcança a marca como técnico que mais... O Cruzeiro estreia no sábado às 16h30 diante do Confiança em Aracaju pela Série B do Brasileiro. Mais uma vez a Raposa vai em busca do acesso que não conseguiu na temporada passada. O jovem atacante Ayrton disse nesta quarta-feira, durante coletiva na Toca da Raposa, que o time focou nos treinamentos para iniciar bem a competição. Então, desde o término do Mineiro, a gente teve uma preparação muito boa e a gente está numa crescente. Tenho certeza que a gente vai chegar muito forte nessa Série B. A gente vai fazer uma grande estreia contra o Confiança lá. Então, ano passado a gente não conseguiu o nosso objetivo, que era o acesso, mas a gente teve várias lições, vários aprendizados. Eu tenho certeza que a gente vai aprender a lição que a gente teve e a gente vai conseguir ter sucesso nesse ano, a gente vai conseguir o nosso acesso, a gente vai conseguir fazer o Cruzeiro estar no lugar que deve estar. Ayrton avaliou também a sequência sob o comando de Felipe Conceição para manter a união do grupo e o entrosamento que a equipe começou a encaixar durante o estadual. Então, nosso treinador tem um estilo legal de se jogar e é muito importante essa continuidade no trabalho. A gente está mais entrosado, a gente já está mais compacto dentro de campo. Eu tenho certeza que a gente vai ter muito sucesso nesse estilo de jogo. A gente vai conseguir nossos objetivos na Série B. Em relação ao time que não conseguiu o acesso na temporada anterior, Ayrton avaliou que hoje a equipe está mais preparada para a disputa. Sim, o Cruzeiro esse ano está mais forte, a gente está mais preparado, está mais pronto para encarar essa Série B. Vai ser uma Série B muito competitiva, mas eu tenho certeza que nosso elenco, a parte técnica, a parte tática, a gente já está pronto para esse grande desafio. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Vamos mudar de assunto e falar de saúde, né? 26 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe o oftalmologista Gabriel Vilela e a Nayara Santos, da Clínica Laboratório Mais Exames, que estão aqui conosco nessa noite. Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Doutor, o que é o glaucoma e como é que é feito o diagnóstico da doença? Glaucoma é uma doença ocular que gera uma lesão no nervo óptico, geralmente causado pelo aumento de pressão intraocular. Sim, pode continuar. Esse aumento de pressão acaba gerando essa lesão do nervo óptico e causando cegueira, uma das maiores causas de cegueira do mundo. E esse dia, essa data, é para conscientizar, para que as pessoas procurem o atendimento o quanto antes, né, doutor? Sim, claro. É uma doença crônica. Geralmente, nós não percebemos ela no estágio inicial. Às vezes, os pacientes vêm procurar a gente só quando ela já está uma doença muito grave. Então, a prevenção é o melhor dos tratamentos, começar sempre cedo. E esse tratamento preventivo, você acabou de dizer que é o melhor, mas ele é feito em etapas? Ele é feito medicamentoso? Ele é feito com que mecanismos ele é feito? Inicialmente, nos casos mais brandos, nós fazemos tratamento com colírio e nos casos mais graves já temos que entrar com cirurgia. Mas, começando precocemente, conseguimos controlar bem a doença somente com colírio, com tratamento mais tranquilo e fazer com que não há uma perda definitiva da visão. Todo mundo pode ter glaucoma, doutor? É uma doença que está suscetível para todos? Todo mundo pode ter glaucoma, porém está mais suscetíveis na população mais idosa e principalmente passa muito de pais para filhos. Então, se você tem alguém na família que tem glaucoma, procure atenção redobrada
vá ao seu oftalmologista regularmente. Ô Nayara, isso encontra na Medic Mais, né? Isso mesmo. Na Mais Exames lá, nós temos o Dr. Gabriel Vilela, que é especialista nessa área, né, catarata e glaucoma, cirurgião ocular. E na consulta é feito esses testes. Na consulta ele faz o teste de fundo de olho, pressão ocular, catarata, glaucoma. Então é uma consulta muito completa, como eu sempre falo aqui para todos, com um preço acessível e justo à população, né? Por R$150 você consegue a consulta com o Dr. Gabriel. Liga e agenda conosco no 3814-1616 ou pelo nosso WhatsApp no 9162-1616. A Mais Exames está em frente ali ao Mercado Municipal na Praça Santana, 153. Olha, eu quero declarar aqui que a Mais Exames é realmente... O atendimento é sensacional. O doutor é meu médico, né? Meu oftalmologista. Preciso voltar lá depois, mas o atendimento foi sensacional. Obrigado por vocês terem vindo, viu, gente? Muito obrigada. A gente continua com o NTV News e agora você confere como fica o tempo em Patos de Minas e região nessa quinta-feira. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Super promoção em armações. Pensou em ótica? Lembrou New Color. A quinta-feira na região deve ser com tempo encoberto, mas a temperatura sobe, segundo a previsão meteorológica do IMET. Em Patos de Minas, a umidade relativa do ar deve ficar entre 30% e 70%. A temperatura mínima é de 21 e a máxima deve chegar aos 31 graus. Em São Gotardo, a mínima prevista é de 14 graus. Em Lagamar, previsão de mais calor, com a temperatura máxima devendo chegar aos 32 graus. Em Rio Paranaíba, mínima de 14 e máxima de 30 graus. E em Patrocínio, a máxima prevista também é de 30 graus. Em instantes aqui no News, a gente tem análise da notícia, hein? Boletim epidemiológico registra 39 novos casos de Covid e uma morte está em investigação. E aumento na quantidade de pessoas internadas em Patos de Minas volta a preocupar. É hora da nossa análise da notícia, desculpem. É hora da nossa análise da notícia. O tempo aqui está bem seco, viu? A previsão já mostrou, inclusive. E na análise, hoje, com a participação de Ayandra Faria, que fala de casa e participa conosco, né? Dividindo tela. Boa noite, Ayandra. Boa noite, Odair. Boa noite ao pessoal de casa. É isso aí, hoje estou aqui para somar com vocês nessas informações. Ayandra, a gente começa então com os números da Covid em Patos de Minas. Vamos colocar o boletim, porque no comparativo dos boletins epidemiológicos, nós temos aí confirmados 39 novos casos da doença. E, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, há um óbito em investigação. Portanto, não tivemos novos óbitos confirmados hoje. Pois é, Odair, inclusive, você vai mostrar daqui a pouco, chama a atenção esse óbito em investigação aqui na cidade, porque até então não estava sendo divulgado esse número de mortes em investigação, somente os casos confirmados. E aí nós temos um feriado prolongado no início da semana, que culminou com o acúmulo e divulgação ontem de mais 7 óbitos no município, inclusive entre essas mortes, a de um jovem de 29 anos que aconteceu nesse final de semana. E nós continuamos aí também com um número alto de casos confirmados aqui na cidade, são 13.798 casos, 220 pessoas estão se recuperando ainda da doença e a taxa, o percentual aqui de cura, está acima de 94%. É alto, né? Ainda é alto, apesar de não ser tão alta quanto a gente teve aí no pico ali entre janeiro e o mês de abril, mas ainda é alta. Ayandra, vamos para a taxa de ocupação hospitalar, que continua oscilando e também com percentual acima dos 108% para os leitos clínicos públicos e privados. Essa atenção ela tem que ser toda nesse percentual aí, até porque a gente acompanha com receio devido à fragilidade que nós temos na nossa estrutura hospitalar, né? Pois é, Odair, o que a gente vê, inclusive com informações que eu obtive hoje, Patos de Minas, você também acompanhou isso, tem tido um alto nível de ocupação no hospital de campanha, que é um hospital público aqui na cidade, e que não atende somente pacientes da região, como também de outras cidades, não somente Patos de Minas, como de outras cidades. Agora, um agravante, que foi o que eu tive informação hoje, é que muitas pessoas de Uberaba, da macro-região de Uberaba,
estão procurando atendimento também aqui na cidade, porque não há vagas lá no município. Há uns dias, a Central de Regulação tem feito essa busca por hospitais aqui na região para atender pacientes de Uberaba, que, segundo essas informações, então, vive um caos no que se fala em relação aos atendimentos de saúde, a novos casos lá na cidade. E aí a preocupação é como que fica aqui a nossa visão da região também para essa reunião que deve acontecer amanhã no Estado, que é o Comitê do Estado falando sobre essa questão da Covid-19, que define aí quais ondas vão ser regidas aí no Estado. Nós, por exemplo, estamos aí há mais de 2 semanas na onda vermelha. Será que nós vamos ser mantidos nessa situação? Ou será que podemos avançar, então, para a onda roxa, sabendo que as cidades da região vivem em aumento nessa questão de pessoas doentes com a Covid-19 e que isso reflete diretamente nessa taxa de ocupação que nós estamos passando aqui na cidade. Hoje, inclusive, o prefeito de Coromandel falou disso no programa do Gui, né, Ayandra? Alertando para essa possibilidade de restrições mais sérias lá no município. Até porque, se a gente tem uma fragilidade num município referência como Patos, nos menores a situação é bem mais crítica, né? É verdade, o doutor Fernando Breno fala sobre essa situação. Inclusive, ontem lá, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerete, esteve no município. Lá não tinha leitos de UTI, somente leitos clínicos no município. Foram inaugurados, então, 5 leitos de UTI, justamente por essa necessidade. Lá viveu uma situação de caos em relação à necessidade de vagas. Vários pacientes da cidade foram transferidos, inclusive, para o norte de Minas. Então, esses leitos sendo inaugurados lá na cidade, a gente espera que não haja necessidade de serem usados. Até hoje, no horário do programa, nenhum paciente lá do município estava utilizando esses leitos de UTI. Porém, ontem, quando esses leitos ainda não estavam inaugurados, ele falou dessa necessidade de buscar vaga em outra cidade. Então, a gente tem que lembrar aqui os cuidados que as pessoas devem ter, principalmente com essa fala aí que está em toda a imprensa da terceira onda chegando aqui no estado, e por isso a gente tem que ter esses cuidados redobrados. Pois é, a gente tem um material para mostrar agora relacionado a essa questão de ocupação hospitalar. Patos de Minas, né, Ayandra, vem registrando a alta nos atendimentos de casos de Covid que impactam aí nessa ocupação de leitos. Mesmo com mais vagas do que quando ocorreu o surto lá em fevereiro, né, deste ano, as autoridades estão preocupadas. O cenário é de alerta, uma vez que o número de atendimentos para a Covid-19 vem aumentando em Patos de Minas. No fim de semana, o hospital de campanha registrou ocupação de 23 dos 30 leitos disponíveis, ou seja, 76,66% da sua capacidade. A secretária municipal de saúde, Ana Carolina Caixeta, pontuou sobre a oscilação nas internações Covid, mas ressaltou que a alta na procura preocupa muito. O hospital de campanha hoje ele está atendendo uma média aí de 130 pessoas por dia. Nós chegamos, né, no pico da pandemia a 300, 350. Estávamos há umas 2 semanas atrás com uma média de 60, então nós subimos bastante aí, uns 70% na quantidade de atendimento e na ocupação de leitos de clínicos e de UTI. Lembrando que esses números, né, eles são variáveis porque depende do horário que o pessoal passa o boletim. Às vezes agora de manhã eu estou com todos os leitos ocupados, à tarde eu ganho alta, ou faz transferência, ou acaba falecendo. Então a gente tem a liberação do leito, isso é muito sazonal. Agora de manhã nós estávamos, de todos os leitos de UTI, tem 6 pacientes só apenas de Patos, o restante todo das outras regiões. Mas mesmo assim, o nosso número de pacientes de Patos, de atendimento da porta lá no pronto atendimento à Covid, ele subiu mais de 70%. Então é um número preocupante aí que nos deixa em alerta. E a preocupação com o aumento no contágio não é somente pela ocupação hospitalar, mas também com aqueles que testaram positivo para o coronavírus e se recuperam fora do ambiente hospitalar e que podem transmitir a doença caso não respeitem as restrições. Os 130 que foram lá fazer teste, com certeza já tiveram contato com outras pessoas, então isso nos deixa em alerta. As pessoas que estão em tratamento em casa realmente cumprir o seu distanciamento social dentro dos 14 dias, que é muito importante para ajudar a não disseminar o vírus.
A alta na taxa de ocupação em leitos de terapia intensiva faz acender o alerta para uma possível terceira onda de casos da Covid, que tem ocorrido entre pessoas mais jovens. O principal da terceira onda, o que nos deixa mais receosos, são pessoas muito jovens internando, né? Óbitos de pessoas muito jovens. Esse final de semana nós tivemos um óbito de uma pessoa de 29 anos. Então nos deixa realmente em alerta. Alguns municípios da região, outras macro-regiões de saúde já estão em sinais de alerta, então nos deixa bem receosos aqui. Por enquanto nós estamos controlando, né, a quantidade de número de casos, de pacientes que vão ao hospital de campanha e às unidades, esses casos leves, mas a gente pede aí o cuidado da população, principalmente aí que vem feriado pela frente, para a gente não ter esse aumento de casos. E lembrando que a segunda onda foi justamente pós-feriado, então para a gente segurar aí e se cuidar. É importante lembrar que a rede pública de saúde atende não somente pacientes de Patos de Minas, mas também de outras localidades. Do nosso total de 30 leitos de UTI hoje, 6 são de Patos. A gente não pode escolher, né, nem negar esse paciente de fora, mas acaba sobrecarregando o nosso sistema de saúde. Nós estamos com muito paciente até de outras macro-regiões de saúde que já estão em situação de alerta, já estão com superlotação e acabam sendo transferidos para cá. Ayandra, parece um ciclo, né? Que aí a gente parece que está revivendo, tomara que não, mas parece que a gente está revivendo tudo aquilo que a gente viu antes do pico maior acontecer aqui em Patos e na região, quando a gente começou a presenciar, a perceber, inclusive dos próprios gestores da saúde da região, já uma movimentação com o risco dessa questão aí de superlotação de leitos. E a gente corre esse risco novamente se não tivermos a conscientização de evitar esse contágio maior, né? É verdade, Odair. Muito se critica, muito se fala sobre as atitudes tomadas aí pelos governantes, os municipais, inclusive, com os decretos, endurecendo essas regras para que tentem se barrar aí a disseminação do coronavírus, mas em certo momento a gente vê que isso é necessário, uma vez que, quando se baixou, a própria secretária de saúde fala aí, no pico anterior, nós chegamos a ter 350 pessoas procurando o hospital de campanha com sintomas da doença e esperando ali as suas confirmações. Aí, hoje, nós estamos num momento que 130 pessoas estão procurando o hospital de campanha por dia. Há 2 semanas, há pouco tempo atrás, 60 pessoas procuravam. E era justamente quando as pessoas estavam ainda tendo mais cuidados em relação a essa doença, a disseminação da doença. E agora que a gente percebe de uma certa forma um relaxamento, vimos aí de um feriado municipal, a própria secretária destaca que em junho terá um outro feriado, tem o feriado também municipal de Santo Antônio, que é padroeiro da cidade. Então a gente tem que ter esses cuidados para que nós possamos contribuir para que o vírus não passe adiante. E é muito preocupante quando a gente fala que tem 6 pessoas de Patos de Minas internadas em leitos de UTI do hospital de campanha, as outras são da região, porque esse cuidado não deve ser somente aqui do município, mas também dos municípios vizinhos. Foi justamente disso que o pesquisador da Fiocruz falou, né, dessa questão, e todos os cientistas falam, né, que o Gabriel, que participou conosco aqui recentemente, dessa união de esforços de uma região, né, que não é só o município principal. Temos todos que ficar muito atentos. Vamos fazer uma parada rápida, Ayandra. A gente volta já, porque depois do intervalo a gente fala que, após os problemas na zona de proteção do aeroporto municipal, o local foi reaberto. Vamos falar também dos professores do município que reivindicam a imunização contra a Covid antes da retomada do ensino presencial em Patos de Minas. A gente está de volta com a nossa análise da notícia, dividindo tela com a Ayandra Faria, para a gente falar de mais um assunto, Ayandra. A Comissão Especial da Câmara Municipal, que apura possíveis irregularidades na ordem de vacinação contra a Covid-19 em Patos de Minas, ouviu na reunião de ontem esclarecimentos da Secretaria Municipal de Saúde sobre o assunto. A secretária Ana Carolina confirmou aos vereadores que houve 96 perdas técnicas de vacinas devido aos frascos que constavam uma dosagem menor que o indicado na embalagem. Também, segundo a secretária, 40 perdas físicas foram verificadas com embalagens danificadas durante o transporte e ainda 38 doses em conservação por causa dos frascos terem ficado mais de 6 horas abertos e por algum tempo fora da temperatura ideal, que é de 2 a 8 graus Celsius.
Ayandra, essa reunião, essa prestação de contas, né, aí do Executivo, né, para o Legislativo, falou justamente dessa questão, né, da logística dessas vacinas, também dessa questão aí da imunização desses profissionais da saúde, e inclusive a secretária afirmou que esses funcionários, né, que esses servidores foram vacinados diante do que era determinado na época para os municípios. Isso depois de denúncias de possíveis fura-filas que ocorreram aí no estado. E aí essas apurações elas precisam realmente ocorrer, né? Que o Legislativo precisa realmente fazer toda essa apuração para que a população saiba o que aconteceu com essas vacinas, né? Então essa comissão de fura-filas formada por vereadores da Câmara Municipal aqui de Patos de Minas, então, justamente com esse objetivo de apurar essas denúncias que foram feitas pela população, e a partir, então, dessas denúncias, desses relatos da população, é que eles começaram a agir. O que a gente percebe aí nessa reunião de ontem, tem algumas situações graves, que são essas perdas, chamadas perdas técnicas, que, embora a própria Secretaria de Saúde, com seus representantes na reunião de ontem, tenha explicado os motivos, a gente sabe que toda dose que falta está fazendo diferença para que a vacinação avance aqui no município. Agora, uma outra situação também que chama a atenção são essas divergências apontadas aí pelos vereadores, pela comissão, e que foram explicadas pela Secretaria de Saúde, mas que ainda estão em processo de apuração. O relatório final ainda não foi concluído. Agora, uma questão também que a gente deve observar e acompanhar nos próximos dias é que os vereadores anunciaram que vão visitar unidades de saúde nos próximos dias para verificar de perto como está essa situação. Mas, no início, que é de quando houve essa denúncia, não tinha esse acompanhamento de perto, né, Odair? Não tinha, não havia essa preocupação. E aí tem também outra questão dita, né, Ayandra, durante este encontro, essa prestação de contas aí, que pelo menos cerca de 600 profissionais da saúde ainda precisam ser vacinados, não é isso? Segundo então o que foi apurado, 600 profissionais de saúde são faltosos para que concluem a sua imunização aqui no município, e é isso que a gente está falando aqui. Se 600 profissionais de saúde ainda não foram vacinados, e nós já estamos aí na vacinação de pessoas com comorbidades no município, gestantes e puérperas, ou seja, quantas pessoas ainda devem ser vacinadas no município e de que forma esse plano de imunização aqui na cidade está andando? Está andando conforme preconizado pelo Ministério da Saúde ou está lento? Pois é. Por falar em vacina, Ayandra, professores da Rede Municipal de Ensino de Patos de Minas se reuniram na tarde de hoje com o prefeito Luiz Eduardo Falcão para reivindicar a aceleração na imunização contra a Covid-19 antes da retomada do ensino presencial. Hoje à tarde, né, ocorreu essa reunião para poder debater esse assunto. O motivo da reunião foi discutir o retorno das atividades presenciais nas escolas municipais de Patos de Minas. O que a classe pede, inicialmente, é que a vacinação dos professores seja iniciada antes da retomada das atividades escolares. Nós vamos discutindo com o prefeito, o sindicato, juntamente com os servidores da educação aqui da nossa cidade, a questão do retorno das aulas presenciais, né? Os professores, até mesmo os pais nos procuraram, estão temerosos, né, para a volta às aulas presenciais neste momento. Nós sabemos que a situação não é uma situação tão agradável, né? Nós estamos reivindicando, primeiramente, a vacina dos professores, né, para que eles possam ser imunizados, né, que as escolas possam aí ser adequadas, com reformas, com todo o seu material, para que não só os professores, mas que os alunos também possam voltar com tranquilidade, com segurança, não somente só o Covid, mas em toda a área. Além disso, pedem também que o município avalie as condições de cada escola, a fim de estudar a estrutura e fazer as devidas adequações para que o sistema híbrido de ensino seja mais eficaz. Solicitamos já várias vezes, hoje novamente, que várias escolas precisam de passar por uma grande reforma, né? Muitas escolas estão aí já um pouco antiga, então será reformada sim, o prefeito nos garantiu que as escolas serão adequadas, todas as estruturas exigidas serão executadas para que tanto os professores como os alunos possam aí
ter uma tranquilidade, ter maior segurança para o retorno das aulas. Por hora, não há data prevista para essa retomada das atividades escolares, de forma presencial. No entanto, o sindicato espera um retorno positivo para ambos os lados, pais e professores, a fim de que essa volta às aulas seja segura para as crianças e para os envolvidos. Nós vamos continuar conversando, o prefeito deixou bem claro para a gente uma coisa até louvável, que isso é uma discussão que tem que ser feita, a gente tem que conversar com os pais, com os professores, para que seja discutido amplamente, para que todos possam aí sair satisfeitos. Não vai se impor nada, vai ser tudo feito aí com tranquilidade, sem desespero, sem precipitação, para que depois não possa acontecer em algumas cidades que voltaram às aulas e tiveram que cancelar novamente por motivo do Covid. Então temos que ter responsabilidade, que é o principal foco, responsabilidade. Olha, André, a gente não tem ainda o resultado dessa reunião, né, das reivindicações que foram feitas. E, agora há pouco chegou aqui uma informação de que os posicionamentos do município também, desse pessoal que foi lá, dessa comissão de pessoas que foram lá representando, né, o funcionalismo da educação, uma resposta sobre isso será dada nos próximos dias diante dessa reivindicação. Que são reivindicações justas, diga-se de passagem, né, André? Olha, daí, a previsão da prefeitura inicialmente é que as aulas no município retornassem presencialmente agora em junho. Com essa reunião de hoje, como você disse, a gente fica na expectativa de que se vai haver alguma mudança. Tem alguns pontos aqui que eu quero fazer considerações. O primeiro deles, Odaí, é em relação a essa questão da vacinação. A gente sabe que é difícil, né? As escolas têm as salas fechadas, ambientes fechados, e que as pessoas, ao entrarem nas salas, por mais que exista esse protocolo, para que não estejam todos os alunos ali, estejam alguns em ensino híbrido, né? Uns em casa, outros presencial, existe essa dificuldade de manter o distanciamento entre os alunos. Porém, o que muitas pessoas questionam é que sim, os professores merecem ser imunizados, assim como vários outros profissionais que atuam no mercado de trabalho. Além disso, tem uma outra questão a ser observada, que é em relação ao déficit de aprendizado desses alunos que já estão há mais de um ano, há quase um ano e meio, sem estarem de forma presencial nas salas de aula. E aí a gente sabe que a qualidade do ensino não é a mesma. Então, é muito difícil aí para o gestor, e o gestor tem que avaliar isso, esse peso da balança, em onde se deve ter essa preocupação com a disseminação, com o contágio do vírus, e onde deve ter a preocupação com a educação, porque a gente sabe que o que se perdeu até agora é muito difícil de ser reposto. Agora, em relação às escolas, me chamou a atenção em a reportagem, de que já são quase um ano e meio com todas as salas, todas as escolas fechadas, e aí durante esse período não foi dado o olhar devido para essas escolas não estão se deteriorando somente de agora, do anúncio do retorno das aulas para agora. Já há muito tempo não tem se visto para que esteja chegado aí nessa situação, conforme o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura de Patos de Minas disse aí, o Paulo, lá do Sintrasp. Então, é necessário que seja feita, então, essa reforma, é necessário um protocolo sanitário eficaz para que as pessoas retornem a esse momento de segurança, mas também é necessário que essas aulas retornem aqui em Patos de Minas. Pois é, essa preocupação com relação à Covid, com relação a todos os protocolos por esses profissionais e até pelos familiares dos alunos, ela se faz, porque a gente tem aí relatos, por exemplo, de Lagoa Formosa, de mais 2 turmas que foram aí suspensas, né, por mais 14 dias, justamente por ter ocorrido novos contágios da Covid-19, não exatamente dentro da sala de aula, mas de uma criança que fazia parte aí de uma dessas turmas, e aí teve que a prefeitura fazer essa suspensão por 14 dias de mais 2 turmas em Lagoa Formosa. Amanhã, inclusive, a gente vai lá para poder saber os detalhes dessa situação, né, quais serão os novos protocolos, mas são situações que vão ocorrendo, né, André, e que uma estrutura muito mais eficaz precisa ser mantida para essa retomada. Lagoa Formosa talvez foi a primeira cidade da nossa região que retomou o ensino presencial
no município em relação à educação, e a gente já viu aí alguns dias em situação que aconteceu em Monjolim, onde as aulas foram suspensas porque o aluno estava com sintomas da doença, e aí hoje a gente recebe a informação de que uma idosa, ela testou positivo para a Covid-19, ela mora com 2 netos, uma criança de 10 anos também testou positivo, essa criança que mora com essa idosa, e a outra criança que tem 8 anos testou negativo. Embora essa criança tenha testado negativo, Odair, a prefeitura decidiu que a aula na turma dessa criança também seja suspensa por 14 dias, por questão mesmo de cuidado, já que ela pode ter dado aí um falso negativo. Então, 2 turmas das crianças de 10 e 8 anos na escola Zilca Fonseca, 2 turmas, então, estão sem aulas, somente no ensino remoto, por 14 dias, por questão de quarentena, de segurança. Vamos girar o assunto então, Andra. O aeroporto de Patos de Minas ele foi reaberto após a constatação de problemas na zona de proteção para pouso e decolagem. O local já está em funcionamento. O Aeroporto Municipal de Patos de Minas realiza semanalmente de 80 a 100 operações, incluindo pousos e decolagens. Na semana passada, houve interdição da pista, pois o plano básico de zona de proteção de aeródromos não havia sido aprovado ainda pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo por problemas que careciam de serem regularizados. O departamento havia determinado um período para regularização dos problemas no local. Contudo, esse prazo havia expirado e o aeroporto precisou ser interditado. No passado a gente falou muito no fechamento do aeroporto, né? Devido a esse obstáculo que estava causando uma interferência no plano básico de zoneamento e proteção aeroportuária. Foi feita a supressão dessa árvore, apoiado numa liminar judicial, só porque não conseguimos fazer a entrega em tempo hábil dessa documentação. O processo foi finalizado e protocolado na quarta-feira à noite, porém o aeroporto já tinha sido interditado. Só que essa interdição ela durou só até as 11 horas da manhã do dia 19, onde foi conferido realmente a apresentação da documentação. A interdição foi retirada, a documentação passou por análise no órgão competente e como estava tudo ok, já estava informada a supressão desse obstáculo e não tinha mais nada para causar interferência. Esse plano básico foi aprovado pelo órgão competente e agora ele segue um trâmite lá dentro, onde ele vai passar pelo ICA, que é o Instituto de Cartografia da Aeronáutica, que vai fazer uma análise final desse documento. Se tiver tudo ok, o ICA vai emitir a portaria de aprovação do plano e, posteriormente, o plano vai ser homologado junto à ANAC. Um dos problemas no aeroporto era uma árvore da espécie pau de óleo em uma área particular próxima à cabeceira da pista. Além disso, havia problemas com eucaliptos e uma caixa d'água próxima também da pista. Solucionadas as questões, a liberação do aeroporto, segundo o gestor de aeródromo, ocorreu ainda na semana passada, assim que o documento de retirada do obstáculo foi protocolada junto ao órgão competente. Agora, existem alguns trâmites internos a serem feitos, mas acredita-se que não haja possibilidade de outras interdições. A liberação se deu na quinta-feira mesmo. Às 11 horas de quinta-feira, do dia 19, eu recebi um comunicado de que a interdição seria retirada, tanto que ela foi retirada mais ou menos por volta de 13 horas da tarde e desde então já permaneceu a desinterdição. Ele voltou a operar normalmente a partir das 13 horas do dia 19. De lá para cá ele não sofreu mais nenhuma interdição. Como o DSEA não detectou nenhuma ameaça, nenhuma interferência no plano básico, ele vai seguir para o ICA. O ICA vai fazer uma finalização da análise, da documentação, dos obstáculos, tudo certinho. Verificando que não se encontra mais nada para impedir ou para causar qualquer tipo de interferência no espaço aéreo do aeroporto, ele vai aprovar o plano básico, vai emitir a portaria de aprovação, né? Como eu te disse, aí vai seguir para a ANAC para homologação. Então agora, assim, a princípio não existe mais nenhum risco de interdição.
Ainda é importante que o aeroporto, que apesar de não ter voos regulares comerciais, volte a funcionar por uma série de questões, né? Até por causa do momento sanitário que a gente vive, da chegada e saída de passageiros, por causa também da questão de insumos, né? De medicamentos, até porque esses medicamentos podiam chegar aí também, mesmo em meio a essa movimentação aí de interdição, mas a gente tem que deixar claro que isso nem deveria ter acontecido, né? Nem deveria ter ocorrido uma interdição ali. É uma situação que se arrastava desde 2018 e só agora foi solucionado, e justamente no momento em que essas denúncias chegaram para a imprensa. Então chama a atenção aí desses problemas. Agora, é justamente isso que você disse. Embora a gente não tenha aqui voos comerciais regulares aqui na cidade, nós sabemos que o aeroporto é utilizado para voos particulares, porque é uma região que tem um forte agronegócio. É necessário fomentar essa situação mesmo, para que as pessoas cheguem e saiam da cidade, para que tenham maior mobilidade. E o aeroporto, inclusive, é o local onde estão chegando as vacinas para a Covid-19 aqui para a nossa região. Daqui, a Superintendência Regional de Saúde distribui para o município de Patos de Minas e para as outras cidades que fazem parte da Superintendência. Então é necessário que esses voos aconteçam, que o aeroporto que ficou interditado um dia, mas poderia ter ficado mais, felizmente foi só um dia, e que isso não aconteça novamente, já que, como o próprio gestor disse, ainda há outros trâmites que estão sendo analisados pelo INCRA. Com essa a gente encerra a nossa análise de hoje, Ayandra, agradecendo sua participação por aqui, viu? Obrigada a você, Odair, pelo espaço, boa noite para você e para o pessoal de casa. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. Amanhã a gente volta às 19 horas com mais uma edição do NTV News. Boa noite e até lá.